Beleza, galerinha? Beleza, eu tenho de sobra, falta só humildade. Vamos ver aqui agora 4 aulas com o professor Everton, mais conhecido como Arlindo. As meninas tiram o ar, fica só o lindo. E nessas 4 aulas nós abarcaremos aí os conceitos sobre o eletromagnetismo. Então nós vamos ver aí campo elétrico, força elétrica, lei de Coulomb, lei de Faraday, lei de Lenz, Ørsted, entre outros assuntos aí pertinentes ao eletromagnetismo. Nós vamos ter alguns recursos aí, dentre eles um está na tela inicial aí, que é um GIF animado. Esse GIF animado, se você fizer uma pesquisa no Google, você vai achar lá várias animações dessas. E nessas pesquisas aí no Google eu acabei descobrindo uma página no Facebook, onde lá tem os GIFs de física animados. Muita coisa interessante nessa página. Quem puder fazer uma pesquisa e procurar e achar, vai ver coisas bastante interessantes aí. Nessa primeira imagem aí, nós vamos entrar então no campo elétrico. E o que nós temos aí? Nós temos um GIF animado que representa as linhas de forças em um campo elétrico. Essas linhas de forças desse campo elétrico, se vocês observarem aí, exatamente essas linhas azuis, o que nós podemos falar, definir sobre essas linhas, que são chamadas de linhas de forças de campo elétrico? Essas linhas de forças, elas são tangenciais em cada ponto. Se eu pegar cada pontinho dessa linha de força, nós vamos ter aqui um vetor campo elétrico que vai ser sempre tangencial a essas linhas de forças e no mesmo sentido delas. Nós podemos ver isso por essa representação aqui dos vetores em amarelo. Os vetorzinhos sempre saindo da carga positiva, que é a nossa carga aqui vermelha, e indo em direção à nossa carga preta, que é a nossa carga negativa. Com isso nós temos uma definição que é simples. As linhas de forças nascem nas cargas positivas, ou seja, saem delas, e morrem aqui nas cargas negativas, ou seja, elas vão entrar nas linhas na carga negativa, certo? Um outro fator importante aí, além das linhas de força se orientarem da carga positiva para a carga negativa, é que nessa configuração aí nós temos esse formato de linhas de forças, parecendo uma aranha aí, né? Essas linhas azuis. E essa representação aqui é devido a ser duas cargas de polos diferentes, uma negativa e uma positiva. E se nós fizermos uma modificação, colocar duas cargas positivas, por exemplo, nós teríamos outra configuração aí dessas linhas de forças. Outro fator importante para falar aí e para a gente observar nessa figura é que as linhas de forças do campo elétrico, elas nunca se cruzam. E isso fica fácil de entender se a gente pensar que o campo elétrico em cada ponto tem sempre uma única direção e um único sentido. Então, portanto, se caso essas linhas de campo se cruzassem, nós teríamos duas direções distintas da direção do campo, dois vetores do campo elétrico bem definidos em um ponto. E isso nós sabemos que é impossível de acontecer. Agora, essas informações que nós temos aí a partir das linhas de forças, dessas configurações das linhas de forças do campo elétrico, ela é muito rica para a gente em informações. Por quê? Porque essas informações dão para a gente direção, sentido de um vetor campo elétrico, a intensidade relativa desse vetor,
os sinais das cargas, por exemplo, onde se a gente só ver as linhas de força aí, nós sabemos qual que é, dá para determinar qual que é a carga positiva, qual que é a carga negativa, ok? Então nós, através das linhas de força, nós obtemos aí muitas informações importantes. E, conforme eu já disse, para deixar muito bem definido, essas linhas de forças, elas têm sempre a mesma direção e mesmo sentido do vetor campo elétrico nosso. Nosso vetorzinho campo elétrico tem sempre a mesma direção e mesmo sentido dessas linhas de forças. Dando continuidade à nossa aula sobre campo elétrico, vamos definir primeiro aí o que é campo. Vamos fazer uma analogia para isso. Campo de futebol é uma partida que acontece dentro de 4 linhas. Então nós podemos definir o campo de futebol como sendo uma região do espaço demarcada por 4 linhas, onde dentro dessas 4 linhas acontece a partida de futebol. Se caso a bola sair dessas 4 linhas, o juiz interrompe a partida e o jogador tem que arremessar a bola novamente para dentro aí dessas 4 linhas para que a partida se reinicie. Também temos o campo gravitacional terrestre. A Terra gera em torno aí de si um campo gravitacional terrestre, onde se nós colocarmos um corpo de massa m qualquer, passa a existir uma interação entre esse corpo de massa m e a Terra. Ou seja, esse corpo de massa m fica sujeito a uma força de atração gravitacional. Ou seja, esse corpo vai ser atraído para o centro da Terra, devido aí a esse campo gravitacional terrestre. Da mesma forma, nós temos que o campo elétrico nada mais é do que uma região do espaço, onde se nós colocarmos uma carga na presença da outra, passa a existir também uma força, nesse caso uma força elétrica, e no caso aqui da eletricidade, da carga elétrica, essa força ela pode ser de atração ou de repulsão. Podemos ver isso aqui na definição do que é campo elétrico. O campo elétrico nada mais é do que uma propriedade física estabelecida entre todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica, que nós chamamos essa carga de fonte ou carga geradora, tal que se uma outra carga de prova for colocada num desses pontos, essa carga de prova estará sujeita a uma força de atração ou de repulsão exercida pela carga fonte. O que eu quero dizer com isso então? Nós temos aqui uma carga geradora, ela gera em torno de si um campo elétrico, que nada mais é do que uma região em torno dessa carga geradora, certo? E ao colocarmos aqui uma carga de prova, passa a existir então uma interação entre essas duas cargas. Nós chamamos isso de força elétrica, certo? Nesse caso aqui nós temos uma força de atração, porque as cargas são de sinais opostos e os opostos se atraem. Beleza, então. Dando uma pausinha aí no campo elétrico, vamos falar agora aí sobre a lei de Coulomb. As propriedades das cargas elétricas e como essas cargas elétricas se interagem. Nós sabemos que os prótons são cargas positivas e os elétrons são cargas negativas. Como que interagem então quando eu tenho a uma certa distância aí? Como que interagem duas cargas de sinais opostos, um próton positivo próximo de um elétron negativo? Nós podemos perceber aí pelos nossos vetores que essas cargas vão se atrair, ou seja, vai indo em direção à outra. E nós percebemos isso aí com a nossa animação. Definimos então com isso que cargas de sinais opostos
se atraem. Por sua vez, o que acontecerá se nós colocarmos duas cargas de mesmo sinal, negativo, negativo, dois elétrons próximo um do outro? Ou dois prótons, se eu colocasse aqui duas cargas positivas, o que iria acontecer? Podemos ver aí pelo nosso vetorzinho que essas cargas vão se afastar, ou seja, elas vão se repelir, conforme nós vemos aí com a nossa animação. Definimos com isso então que cargas de mesmo sinal se repelem. Ou seja, já diz o ditado, né? Os opostos se atraem e dois bicudos não se beijam. Cargas de sinais contrários, ocorre uma atração, cargas de mesmo sinal se repelem. Relação entre campo elétrico e força elétrica. Muito importante aqui para a gente ter uma definição e separar esses dois conceitos, o que é campo elétrico e quando que ele surge, né? E o que é a força elétrica e quando que ela passa a existir também. Para isso nós vamos usar como recurso aí a lei de Coulomb, agora na sua fórmula matemática, na sua equação aí. Vamos dar uma analisada aqui breve, sem aprofundar muito, na lei de Coulomb. O F significa força elétrica, o K é a constante de proporcionalidade ou a constante eletrostática, que no caso, por exemplo, do vácuo, ela vale 9 vezes 10 elevado a 9, Sistema Internacional de Medidas. O Qzão é a nossa carga geradora, conforme a gente já viu nos slides anteriores. E o Qzinho é a carga de prova. Nós vimos aí nos slides anteriores que elas podem estar a uma certa distância entre si, certo? E essa distância aqui na equação ela é elevada ao quadrado. Então, recapitulando, força elétrica, constante eletrostática, carga geradora, carga de prova e a distância que separa a carga geradora da carga de prova. Ok. Dando continuidade aí, nós vemos aí uma nova equação aí. O que foi feito aí? Antes da igualdade aqui no nosso primeiro termo, nós dividimos a força pela carga de prova. E aqui no segundo termo, nós também dividimos esse segundo termo aí pela carga de prova. Matematicamente, tudo que eu faço de um lado, se eu fizer do outro, está valendo, né? Então, nós dividimos o primeiro termo pela carga de prova e também dividimos o segundo termo pela carga de prova. O que acontece, então? Se vocês repararem aqui, no primeiro termo a carga de prova ainda continua, mas no segundo termo aqui a carga de prova desapareceu. Por quê? Qualquer coisa dividido por ela mesma dá 1. É isso? Então, nós vamos cancelar aqui a carga de prova, a de cima, com a carga de prova de baixo. Com isso, a carga de prova desaparece aqui no nosso segundo termo. Aqui nós temos uma formulazinha, nós vamos usar duas para o campo elétrico. Essa aqui é uma delas. Essa fórmula aqui, campo elétrico, é representada aqui pela letra E. Então, nós temos aqui campo elétrico E, a força elétrica F e a carga de prova, o Qzinho. O que nós podemos fazer, então? Se F dividido por Q é o E, ou seja, o nosso campo elétrico é a força elétrica dividido pela carga de prova, nós podemos substituir aonde é F dividido por Q, nós podemos colocar E. E é isso que nós vamos fazer. Então é isso, substituímos, onde nós tínhamos F dividido por Q, nós colocamos E, que significa campo elétrico. Ficando do outro lado,
K vezes Q dividido por D ao quadrado. Chegamos então ao nosso campo elétrico. O campo elétrico E é igual a constante de proporcionalidade ou a constante eletrostática, K, que é a mesma lá da lei de Coulomb. Inclusive, se o meio for o vácuo, o valor é o mesmo, né? 9 vezes 10 a nona, 9 vezes 10 a nona. Nós temos aqui a carga geradora, que é a mesma lá da lei de Coulomb. Carga geradora é aquela que vai gerar o campo elétrico. E aqui nós temos a distância ao quadrado. Certo? O que nós podemos concluir então com isso? Se nós analisarmos aqui a fórmula do campo elétrico, nós vamos perceber que ela não depende da carga de prova que nós cancelamos ali, né? Ou seja, na equação aqui do campo elétrico, nós não podemos observar aqui a existência de uma carga de prova. Com isso, fica definido que o campo elétrico ele depende exclusivamente da carga geradora. É a carga geradora que gera o campo elétrico. Certo? Então, analisa comigo aqui. Se eu tenho uma carga geradora aqui e ela gera em torno de si um campo elétrico, certo? Até esse exato momento, existe o campo elétrico exclusivamente por causa da carga geradora. Não tem carga de prova. Ao colocar uma carga de prova dentro desse campo elétrico, passa a existir uma interação entre a carga geradora e a carga de prova. E o nome dessa interação é força elétrica. Então, a carga geradora gera o campo elétrico. Até esse momento, nós temos só o campo elétrico. E ao colocar dentro desse campo elétrico uma carguinha de prova, Qzinho, passa a existir então aí uma força eletrostática em concordância aí com a lei de Coulomb. Beleza, galerinha? Vamos fazer aí agora uma análise da lei de Coulomb, só que uma análise mais detalhada, né? Nós podemos perceber aqui, só fazer uma revisão. F é a força elétrica, K é a constante eletrostática. Aqui nós temos duas cargas, Q1 e Q2, que estão representadas no nosso gráfico aqui em vermelho. E R ao quadrado é a distância que separa essas duas cargas. O que nós podemos perceber aqui é o seguinte, vamos esperar o gráfico começar de novo. A distância é grande. Quando a distância ela é maior, a força é pequenininha lá. A partir do momento que a carga Q2 vai aproximando, vai diminuindo o seu valor, vai aproximando da carga Q1, 5, passou para 4 aí, 4 e pouco, diminuindo aqui para 3, nós podemos observar em cima aí que a força vai aumentando. Então, quanto mais próximo estiver Q2 de Q1, maior será a força de interação eletrostática aí entre essas duas cargas Q1 e Q2. Isso acontece porque a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quanto menor for a distância, maior será a força. Vai diminuindo a distância, vai aumentando a força. Nós pegamos aqui num determinado ponto, mas imagine que essa carga Q2 estivesse lá no infinito, uma distância muito grande. A nossa força aqui estaria bem próxima de zero. Por isso que ela vem passando aqui rente ao gráfico da distância, ao eixo da distância, mas ela não passa em cima do eixo da distância. Quando ela está passando aqui rente, ela está indicando aqui que nós temos um valor bem próximo de zero aqui, mas não é zero, né? É um valor aí pequenininho acima. Então ela vem do infinito lá, a força é pequenininha, valendo quase zero. E quando ela vai aproximando aqui da carga Q1, nós vemos que se a distância diminui, a força aumenta. Nós começamos a ter um valor aqui crescente para o valor da força.
significa que a força está aumentando. Esse gráfico aí é uma hipérbole cúbica, né? Que retrata aí que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas duas cargas Q1 e Q2. Então aí nós conseguimos entender muito bem a lei de Coulomb, que você tendo aí duas cargas separadas a uma determinada distância, existe uma força elétrica obedecendo aí a constante de proporcionalidade, e que quanto menor for a distância que separa essas cargas, maior será a sua força, né? Fazemos uma análise bacana aí com relação à lei de Coulomb. Volta a reforçar, esse é um GIF animado que eu retirei lá do Facebook, dos GIFs de física. E olha para você ver que ferramenta poderosa esses GIFs. Lá tem bastante coisa lá relacionada a vários assuntos de física. Ajuda muito na compreensão aí do fenômeno, né? Vamos para o próximo slide então. Beleza? Beleza! Agora nós vamos ver aí os processos de eletrização. Só dando uma recapitulada, processos de eletrização são 3: atrito, contato e indução. Atrito é quando nós friccionamos dois corpos, vamos colocar aí dois corpos inicialmente neutros, e após esse processo de eletrização por atrito, os corpos ficam com cargas e sinais opostos. Se o corpo A fica positivo, o corpo B fica negativo. Na eletrização por contato, se coloca um corpo neutro, por exemplo, com um corpo positivo, no caso aí, no nosso GIF animado aí dá para perceber isso. O cientista segura essa esfera aí que tem a mesma dimensão da esfera positiva, e ao colocar em contato com a esfera positiva, a esfera que ele está segurando é neutra, ela passa a ficar positiva também. Então, na eletrização por contato, os corpos ficam com cargas de mesmo sinal após a eletrização. No processo de eletrização por indução, ocorre somente uma separação das cargas. Então, o que acontece? Quando ele aproxima a esfera positiva, quando ele aproxima a esfera dele que está carregada positivamente dessa esfera que é neutra, ocorre somente uma separação das cargas dentro dessa esfera negativa, dessa esfera neutra. Ou seja, vem para o lado esquerdo aqui as cargas negativas, porque a esfera dele é positiva. Vem para o lado esquerdo os negativos e vai para o lado direito as cargas positivas. Quando ele aproxima, nós percebemos que, vamos esperar aqui, essa esfera é atraída pela esfera que ele está aproximando, que nós chamamos de indutor. E quando ela é atraída, ela encosta na esfera que ele está segurando. Aí tem a eletrização por contato. Então, querendo ou não, a esfera aí que estava pendurada passa a ficar com uma carga positiva. Por quê? Vamos analisar de novo. A esfera dele é neutra. Coloque em contato. Só um minutinho. A esfera dele é neutra, coloca em contato com essa carga positiva, ela fica positiva. A hora que ela aproxima, ocorre uma atração aqui por indução e encosta na esfera dele. Então a esfera que está pendurada fica com carga positiva. Aí ele vai lá e eletriza novamente, deixando a esfera dele com carga positiva. Acabou de eletrizar, ele vai aproximar, vai ocorrer uma repulsão. Por quê? Porque a esfera que está pendurada ficou positiva e a esfera que ele está aproximando também é positiva. E cargas de mesmos sinais se repelem. Então olha para você ver que bacana, a esfera dele é neutra, ele encosta na esfera positiva, a eletrização por contato, a esfera dele fica positiva, ele vai lá, aproxima da esfera pendurada, que é neutra, essa esfera neutra, através do processo de eletrização por indução, ocorre uma separação nas cargas dela, vai para o lado esquerdo dela as cargas negativas, é atraída pela esfera que ele está aproximando, o indutor aí que é positivo. Quando ela é atraída, ela encosta na esfera que ele está segurando, através do processo de eletrização por contato. A esfera que estava pendurada assume uma carga positiva, ele vai lá, carrega novamente a esfera dele positivamente, e é isso que está acontecendo agora, e ao aproximar positivo com positivo repele.
E a hora que a esfera vai afastando, ela vai ficando mais fraca a força e ela retorna. E quanto mais ele aproxima, mais forte a força, mais ela sobe, mais ela repele. Lá, ó. Vai aproximando, ela vai repelindo. Ok? Relação entre força e campo. Continuamos aí com foco entre força e campo. O que nós temos que observar aqui nessa figura? Nós temos uma carga geradora positiva. Ela gera em torno de si um campo elétrico. Agora nós podemos perceber que essas linhas são radiais à carga geradora. Okay? Temos só uma carga agora, né? E se nós pegarmos um determinado ponto dentro desse campo elétrico aqui, esse ponto vai estar a uma distância d em relação à carga, né? E como que nós podemos definir o campo elétrico nesse ponto? O campo elétrico está nascendo na carga positiva, conforme a gente já sabe. Então, nesse ponto, ele vai passar horizontalmente. E qual o sentido desse campo elétrico? Se nasce aqui na carga positiva, ao passar nesse ponto, nós temos o sentido para a direita aqui. Então, nosso campo elétrico é horizontal para a direita, de acordo com esse vetor aqui, essa parte aqui. Ok? Percebemos até o exato momento que nós estamos falando só de campo elétrico. Para que haja a existência da força elétrica, precisamos botar uma carguinha de prova. Ao colocar uma carguinha de prova, Qzinho, nesse caso aqui uma carga positiva, nós sabemos que positivo repele positivo. Então, nós teremos a carguinha de prova sendo repelida horizontalmente para a direita. Então, nós temos o vetor da força, aí horizontal para a direita, coincidindo aí com o campo elétrico. Continuando aí a aula de campo elétrico, vamos determinar agora o vetor campo elétrico. Para se determinar um vetor, para ele ficar bem caracterizado, precisamos de três coisas: intensidade, direção e sentido. A intensidade do campo elétrico fica definida pela fórmula. O campo elétrico é a força elétrica dividido pela carga de prova. Se nós atribuirmos um valor aqui de 10 newtons para a força elétrica e 2 coulombs para a carga de prova, dividindo 10 por 2, nós temos 5 newton por coulomb de campo elétrico. Esses 5 newton por coulomb seria a intensidade do campo elétrico. A direção e o sentido nós vamos determinar da seguinte forma. Colocamos aqui uma carga, vamos considerar essa carga como sendo a geradora, ela que gera o campo elétrico. Portanto, nós sabemos que o campo elétrico ele nasce nessa carga positiva. Portanto, ele terá direção aí horizontal, sentido para a direita. Para determinar a força, nós sabemos que quando colocamos uma carguinha de prova, aparece aí uma força elétrica, e como as cargas são positivas, elas têm o mesmo sinal, vai haver aí uma repulsão. Portanto, a força elétrica estará para a direita, terá a mesma direção do campo elétrico e o mesmo sentido do campo elétrico. Podemos observar isso aqui nessa regra. A direção da força é a mesma do campo elétrico. Eles têm, tanto o campo elétrico quanto a força, tem a mesma direção aqui horizontal. E tem o sentido é o mesmo do campo elétrico, é o mesmo da força elétrica. Portanto, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se nós colocarmos uma carga geradora, como vimos aí, o campo elétrico tem direção horizontal e o sentido para a direita. Se atribuirmos agora uma carga negativa, uma carguinha de prova negativa, aparece então uma força. Como nesse caso aí nós temos cargas de sinais opostos, a força terá sentido oposto, sentido contrário ao do campo elétrico. Fica definido então que
a direção é a mesma, eles continuam aqui, força e campo elétrico na mesma direção horizontal, porém o sentido da força com o campo elétrico agora eles têm sentidos opostos, sentidos contrários, porque a carguinha de prova é menor que zero. Portanto, se atribuirmos uma carga de prova maior do que zero, campo elétrico e força terá sempre mesma direção e mesmo sentido. Se atribuirmos uma carguinha de prova negativa, ou seja, menor do que zero, o campo elétrico e a força elétrica terão sempre mesma direção, porém sentidos opostos. A representação visual do campo elétrico, nós já abordamos isso aí, mas vamos dar uma revisada. Se nós temos uma carga positiva, as linhas de campo elétrico nascem nessa carga positiva. Então aí, acompanhando aqui embaixo comigo, as linhas de campo são desenhadas imaginando que nossa carga de prova é positiva. Sendo assim, a carga de fonte positiva cria um campo elétrico de afastamento, nasce nessa carga positiva que sai dela. Agora aí a representação do campo elétrico para uma carga negativa. As linhas de campo elétrico agora, as linhas de campo elétrico, nós podemos perceber que elas vão entrar na carga negativa. Ou seja, elas vão morrer dentro dessa carga negativa. Portanto, as linhas de campo são desenhadas agora imaginando que a nossa carga de prova é negativa. Sendo assim, cargas de fontes negativas criam um campo elétrico de aproximação, ou seja, as linhas de campo vão entrar dentro da carga negativa, vão morrer dentro dessa carga negativa. Agora aqui nós temos mais um GIF animado, olha que bacana aí de você ver. Dá para a gente entender direitinho tudo o que a gente viu até agora. Nós temos uma carga positiva aqui em cima, vermelha, né? E uma carga azul aqui negativa. Nós podemos perceber aqui por esse GIF animado que as linhas de força estão nascendo dessa carga positiva, estão saindo dela e acompanhando uma linha aqui, ó. Essas linhas de campo, essas linhas de força vão entrar dentro dessa carga negativa. Portanto, as linhas de força do campo nascem na carga positiva e morrem aqui dentro da carguinha negativa. E isso dá para a gente ver aí com esse GIF animado. Aqui nós temos a representação matemática do campo elétrico. Nós vimos nos slides anteriores que o campo elétrico era a força dividido pela carga de prova. Nós tínhamos essa determinação lá, que é uma relação entre o campo elétrico e a força, né? Elétrica, a gente estava trabalhando nessa relação entre força e campo. E aqui nós podemos ver a representação matemática do campo elétrico. Aquele cálculozinho que a gente fez nos slides anteriores, mostrando aí que o campo elétrico não depende da carga de prova. Quando nós temos somente o campo elétrico, é só a carga geradora que vai estar influenciando aí na análise aí desse estudo. O nosso campo elétrico E é igual à constante eletrostática do meio, a carga geradora e a distância entre a carga e o ponto que nós vamos analisar aí o campo elétrico. Nós já vimos isso aí. O importante aqui é vocês lembrarem que assim como a força lá na lei de Coulomb é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separava as cargas, nós temos aqui que o campo elétrico também ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância do ponto que nós estamos analisando. Certo? Então, portanto, nós teremos também um gráfico, uma hipérbole cúbica, e vai ter aquela mesma representação, aquele mesmo acontecimento no gráfico lá que eu mostrei animado sobre a lei de Coulomb. Ok? Um outro fator interessante aqui
é essa chave aqui que eu coloquei do lado. Infelizmente eu não consigo abri-la. Se vocês observarem aí, nós temos o FET colorado. Eu não vou conseguir abrir esse FET colorado aqui e explicar para vocês aqui, igual eu estou fazendo no slide. Mas agora, com toda a compreensão que vocês têm aí sobre campo elétrico, sobre força elétrica, esse FET colorado especificamente aqui, ele vai mostrar para vocês lá como que tem essa representação do campo, a taxa de campo, como que ele funciona, quando a distância aumenta, o que vai acontecer com o campo. Então lá nós podemos fazer uma simulação bem bacana aí para interagir mais e se interar mais aí no assunto sobre o campo elétrico, ok? Fazendo aí uma análise da expressão do campo elétrico, agora nós temos que o campo elétrico é igual à constante eletrostática do meio vezes a carga geradora e a distância. Essa distância aqui, deixando bem fixado para vocês aí, a distância do ponto que nós estamos analisando o campo elétrico até a carga geradora, a carga que gera o campo, ok? Então, se nós fixarmos a distância D, a intensidade do campo elétrico será diretamente proporcional ao valor da carga geradora, Qzão, do campo elétrico. Eu quero dizer com isso que o campo elétrico é diretamente proporcional aqui à nossa carga geradora. Se eu tenho uma carguinha pequenininha que está gerando campo, ela vai gerar um campo pequenininho. Se eu tenho uma carga grande, ela vai gerar um campo elétrico grande. Quanto maior for a carga, maior será o campo. Quanto menor for a carga, menor será o campo elétrico. Ok? Agora, fixando o valor da carga geradora, deixando esse valor constante, a intensidade do campo elétrico ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que eu quero dizer com isso? Mantendo esse cara constante aqui, a nossa carga geradora, e mantendo a nossa constante eletrostática no meio aí, não fazendo sempre no mesmo meio, né? Então nós teremos duas constantes aqui. O campo elétrico vai ser inversamente proporcional então ao quadrado da distância. Quanto maior for a distância, menor será o campo elétrico. São grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor for a distância do ponto analisado, maior será o campo elétrico. Nós vimos essa análise aí lá naquele gráfico animado, aquele GIF animado lá, né? De um gráfico lá da lei de Coulomb, onde nós vimos lá que a carguinha vinha sendo aproximada, a carga 2 da carga 1, vinha passando ali uma reta paralela ao eixo da distância, mas não tocava, porque a força não zera. Quando você coloca uma carguinha muito longe uma da outra, a distância é muito grande, existe uma força, nós não percebemos essa força, né? Não dá para ver, mas essa força não vale zero. E ela vem passando ali rente ao gráfico, né? Da distância. E quanto mais próximo uma carguinha vai ficando da outra, maior o valor da força ali. O mesmo acontece aqui com o nosso campo elétrico. Quanto mais próximo o ponto estiver da carga geradora, maior será aí o nosso campo elétrico. Beleza? Agora, a intensidade do campo elétrico só depende do valor da carga geradora e, portanto, não depende da carga de prova Qzinho, que sofre a ação do campo elétrico. Nós fizemos até aí uma demonstração matemática, já comprovei isso para vocês aí, né? Só para deixar bem fixado, a intensidade do campo elétrico, ela só depende da carga geradora, portanto, não dependendo aí da carga de prova. Agora nós vamos ver aí o campo elétrico uniforme, mais conhecido como CEL. CEL significa campo elétrico uniforme. O módulo do campo elétrico para essa situação é sempre constante. Nós temos aqui uma placa de potencial positivo e uma placa de potencial negativo. O que acontece então aí? Se nós observarmos aí a representação do campo elétrico, através das linhas de forças aí desse campo elétrico, nós percebemos que as linhas estão paralelas entre si e elas são uniformemente
espaçadas. Isso garante para a gente que a densidade de linhas delas é constante. E isso identifica então para nós aí que nós temos um campo elétrico uniforme. Ok? O que significa isso? Esse paralelismo aí dessas linhas garante que a direção e o sentido do campo elétrico é o mesmo em todos os pontos. Então, o campo elétrico nesse ponto A tem o mesmo valor que no campo B, tem o mesmo valor que no ponto C, tem o mesmo valor que no ponto D. Reparem que eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo tamanho, ou seja, eles têm o mesmo valor, a mesma intensidade. Portanto, nós temos aí um campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme. Agora nós vamos ver aí a movimentação das cargas no campo elétrico uniforme. O que acontece se colocarmos uma carguinha? Aí, uma carguinha negativa entre essas duas placas planas e paralelas com campo elétrico uniforme. A placa da direita nossa aí, que é negativa, vai fazer o que com essa carga negativa? Negativo com negativo se repelem. Nossa carguinha vai movimentar para a esquerda. Ao mesmo tempo, a placa positiva, positivo com negativo, se atraem. A placa positiva estará puxando a carga para o lado dela. Qual a resultante disso? A placa negativa repele, a placa positiva atrai. Nós vamos ter então uma movimentação dessa carga para o nosso lado esquerdo, de acordo aí com o nosso vetorzinho F. Vamos ver se acontece isso. Neném! Que beleza, hein? Olha para você ver que bonitinho, deu tudo certo. Nossa carguinha movimentou-se então do sentido da placa negativa para a placa positiva. Se nós colocarmos então uma carga negativa dentro aí de um campo elétrico uniforme entre placas planas e paralelas, e essa carga negativa então vai ter uma movimentação no sentido da placa negativa para a positiva, contrária ao campo elétrico. As linhas de força do campo elétrico. As linhas de forças nascem aqui na carga positiva e morrem aqui na carga negativa. E nós vimos aí na movimentação da carga que ela vai no sentido contrário às linhas de força aí do campo elétrico. Beleza? Beleza. Que beleza! Colocamos aí uma carguinha positiva, hein? Gostou do barulho? Muito chique. A carguinha positiva aí colocada num campo elétrico uniforme entre duas placas planas e paralelas. O que vai acontecer agora, meus amores? Meus queridos, nós temos aqui uma placa positiva que vai fazer o que com essa carguinha positiva? Cargas de mesmos sinais se repelem. A carguinha vai correr para a direita. Já vamos deixar aqui fixado bonitinho, ó. Vai correr a favor do campo elétrico. Ó, as linhas de força aqui do campo elétrico, ó. Vetorzinho indicando aqui que as linhas de força estão indo para a direita, ó. Beleza? Ao mesmo tempo, então, que a nossa placa positiva está repelindo a carguinha, nós temos de cá a placa negativa puxando a carguinha para o lado dela, né? Então, a resultante disso só pode ser uma movimentação da esquerda para a direita, da placa positiva para a placa negativa. Vamos ver se isso acontece. Neném! Que beleza! Deu certinho, hein? Maravilha! Então, se nós colocarmos aí uma carguinha positiva, ela vai se deslocar do sentido da placa positiva para a placa negativa, ou seja, a favor das linhas de força do campo elétrico que nascem nas placas positivas aqui e morrem lá nas placas negativas. Então a movimentação se dá a favor das linhas de forças do campo elétrico. Beleza? Beleza!
Portanto, meus queridos, o campo elétrico tem, em um ponto qualquer do espaço, a direção da força que atua sobre uma carga de prova Q colocada nesse ponto. Ou seja, o vetor campo elétrico tem nesse ponto o mesmo sentido da força que atua sobre uma carga positiva e o sentido contrário ao da força que atua sobre uma carga negativa, conforme nós vimos aí nos slides anteriores. Beleza? Beleza!